e dizer aqui da minha grande satisfação e alegria de poder atender o convite do pastor Joás. Já faz bastante tempo, ele de forma muito entusiasmada me ligou e me convidou, e o convite entusiasmado me constrangeu para estar aqui hoje. Agradecer também a confiança que o pastor Gideão tem com a gente, pastor Delmir Paz, que é o presidente da convenção, e também ter aqui o nosso querido professor Alvacir, né, que é o nosso mestre por excelência aí. É um prazer grande estar com todos vocês, todos os professores, alunos, toda a equipe técnica que está aí, e também conhecer aqui pastor Tiago, pastor Cabreira. Alegria de poder conviver com vocês, já viajamos juntos hoje pela manhã, e percebi que são homens de Deus, e nós nos alegramos de podermos compartilhar esse momento juntos aqui. O pastor Joás me convidou para falar sobre Novo Testamento, história e espiritualidade. Mas os irmãos sabem que o Novo Testamento é um oceano sem fim, né? A gente pode nadar de braçada, pode andar de jet ski, que não consegue atravessar ele, né? Enfim, é um oceano inexplorável de grande. Então eu tive que optar quais partes do Novo Testamento nós íamos falar. Então, uma delas que nós vamos falar aqui hoje, comparativamente falando, a gente pode dizer que é uma xícara, né? Estamos tirando uma xícara do oceano para a gente tentar degustar isso, que é falar sobre os livros escritos pelo evangelista Lucas, que são o Evangelho de Lucas e Atos, né? Então, esse é um primeiro recorte, né, que eu fiz, essa xícara que eu tirei do oceano, que é o Novo Testamento, para a gente falar. E os irmãos sabem que uma xícara tem um conteúdo limitado, né? Então, a minha fala com certeza também será limitada a essa xícara, mas nós vamos fazer o possível aqui para tornar esse assunto bastante claro para os irmãos aí. E aí o tema que eu escolhi para esse meu primeiro instante aqui com os irmãos é a intencionalidade pneumatológica de Lucas Atos. Ou seja, o que Lucas quis escrever? Por que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos? O que ele queria mostrar para nós quando ele escreveu o seu Evangelho e Atos dos Apóstolos? Ele, intencionalmente, ele quis mostrar o agir do Espírito Santo, tanto no Evangelho de Lucas, quanto também no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos tentar entender um pouco, né, através de uma leitura do Evangelho de Lucas e Atos, de que maneira Lucas ele trabalhou o seu texto para mostrar essa força pneumatológica, ou seja, essa força do Espírito Santo presente na vida de Jesus e de vários outros personagens que compõem o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos dos Apóstolos. E para isso, então, irmãos, eu quero, para a gente começar lançando a nossa base sobre a palavra de Deus, como sempre deve ser, eu quero convidá-los a abrir Lucas capítulo 4 e depois também Atos no capítulo 2. Lucas capítulo 4 e o versículo 16 em diante nos diz assim: E chegando a Nazaré, Jesus, né,
onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos sobre ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E agora também Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então aqui nós lemos esses dois textos introdutórios para mostrar o quê? Que o Espírito Santo estava agindo sobre Jesus, porque ele mesmo disse: porque o Espírito, Deus me ungiu para pregar, para libertar, para curar. E também no texto de Atos, quando essa mesma promessa vem também sobre as pessoas que estavam reunidas ali no cenáculo. Então, essas duas leituras apenas para mostrar como o evangelista Lucas, ele destaca a operação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus e dos crentes, como nenhum dos outros evangelistas faz, a exemplo de Lucas. Então, vejam como Lucas escreve sobre isso. A primeira coisa que nós queremos dizer sobre o escrito de Lucas é que Lucas é um escritor extremamente meticuloso, mais meticuloso do que os outros evangelhos. Não que os outros evangelhos fossem mal escritos, não é isso que eu estou dizendo, mas Lucas, ele foi mais meticuloso ao querer demonstrar a atuação do Espírito Santo, e para isso ele faz uma pesquisa bastante vasta. Acredita-se que Lucas não tenha andado com Jesus, ele provavelmente conheceu a Jesus, mas ele não chegou a andar com Jesus, porque provavelmente a conversão dele é posterior, né? Mas ele ficou tão encantado, digamos assim, com o Evangelho de Cristo, causou tanto efeito sobre a vida dele, aquilo que ele viu e ouviu Jesus fazendo, embora, como eu disse, ele necessariamente não tenha andado com Jesus como os outros apóstolos, mas ele ficou tão impactado com a atuação do Espírito Santo que ele faz uma pesquisa minuciosa para conseguir escrever o seu Evangelho e também Atos. Lucas também é o mais literário dos 4 evangelhos, no sentido de um grego usado pelo evangelista Lucas, muito mais rico do que o grego dos outros evangelistas.
Talvez Mateus tenha sido escrito em aramaico, né? Mas o que eu estou querendo aqui dizer é que ele conseguiu escrever de uma maneira muito mais bela, em alguns momentos até mais poética do que os outros evangelistas. Então ele é mais literário, é o mais literário dos 4 evangelhos. Lucas, ele se expressa também muito bem, né? Ele tem uma linguagem muito clara, ele consegue escrever de uma maneira cativante aquilo que ele está falando sobre Jesus e também em Atos. E ele demonstra também uma sensibilidade, tanto para com aquilo que Jesus disse e fez, quanto para com as pessoas às quais ele interagiu. Então, ele faz isso como? Contando as histórias sobre Jesus, com um vocabulário bastante variado. Por isso mesmo, ele é considerado superior aos outros evangelhos, não superior no sentido de revelação, não superior no sentido de que seja um livro mais santo, não, mas superior no sentido da exatidão de detalhes, né, de coisas que Lucas mostra. Lucas, ele também mostra, somente ele mostra alguns detalhes minuciosos que os outros evangelistas não fazem. Por exemplo, só ele registra o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Ana. Nenhum dos outros evangelistas faz isso. Ele é também o único evangelista que traz detalhes sobre a infância de Jesus. Somente ele fala sobre a infância de Jesus. Comparativamente também aos outros evangelhos, Mateus e Marcos, a gente vai perceber que Lucas provavelmente é um gentil cristão, né? Todos os escritores do Novo Testamento, a maioria deles são judeus. Provavelmente Lucas seja um gentil cristão, portanto um não judeu, né? Isso se percebe especialmente porque uma das fontes que o evangelista Lucas usa é o próprio evangelho de Marcos, né? Lucas usa o evangelho de Marcos como fonte, várias outras pesquisas que ele fez também entrevistas orais, especialmente com os apóstolos que andaram com Jesus, e ele usa também uma fonte chamada Que, né? Que vem de Quelle em alemão. Quelle em alemão, bom, aqui nós temos muitos alemães, né? Quantos descendentes nós temos aqui? Quero ver. Ok. Quelle em alemão é fonte, né? Então é uma fonte que não ficou nenhum vestígio dessa fonte, a não ser aquilo que os próprios evangelistas usaram. E Lucas é um dos que usa essa fonte também. Então por isso ele omite alguns versículos mais judaizantes que, por exemplo, o evangelista Marcos usa. Ele também dá destaque às palavras de Jesus contra a incredulidade dos judeus, né? Então nós vemos vários embates entre Jesus e os judeus, especialmente os fariseus e saduceus, e é muito interessante, né? Aqui de novo entra essa perspicácia do autor Lucas. Ele meio que não dá muita importância à valorização dos judeus,
mas ele, por outro lado, nas suas histórias que ele conta, ele valoriza os samaritanos, né? Então, tem gente até que chega a dizer que Lucas gosta mais dos samaritanos do que do judeu, né? Mas isso, claro, a gente não pode afirmar isso. Pode botar a próxima? Isso, essa é mesmo. Lucas também, irmãos, ele destaca as necessidades humanas mais básicas. Por exemplo, nas histórias que ele conta, né? Ele conta sobre a mulher que vem para Jesus pedindo cura, e Jesus disse que veio primeiro para o judeu, e ela disse, não, mas os gentios também podem comer das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então são detalhes assim, minuciosos das necessidades das pessoas que somente o evangelista Lucas conta. Jesus se encontra com pessoas marginalizadas da sua época. Então, por isso que Lucas vai contar o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Por isso que Lucas vai mostrar o encontro de Jesus com os leprosos. Mas, especialmente, Lucas dá destaque ao encontro de Jesus e a compaixão e cuidado que Jesus tem com crianças, pobres e mulheres. Lucas dá esse destaque a essas histórias como nenhum dos outros evangelistas faz. Ele também contrasta com a atuação do Espírito Santo, tanto no Evangelho quanto em Atos, né, também, atuação do Espírito Santo sobre Jesus, bem como vários outros personagens de seu livro, e como essa atuação transforma as situações adversas ou potencializa a ação dessas pessoas. Então, sempre que alguém se encontra com Jesus e Jesus de alguma forma toca nessa pessoa, esse encontro sempre será transformador, sempre será algo extraordinário que vai acontecer na vida dessa pessoa. E Lucas, e aqui está a grande diferença dele, é que ele sempre atribui, ou na maioria das vezes, ele atribui esse toque especial à atuação do Espírito Santo, tanto sobre Jesus, como também sobre as pessoas às quais Jesus se encontra. Algumas classes de pessoas em Lucas receberam, pode botar a próxima? Receberam uma atenção especial, como as mulheres. As mulheres aparecem 43 vezes no Evangelho de Lucas. E ele também destaca de maneira indistinta a descida do Espírito Santo, tanto sobre homens como também sobre mulheres. Ou seja, Lucas ele quer mostrar com isso que o Espírito Santo ele não valoriza mais uma pessoa do que a outra. Foi por isso que Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos e citar o profeta Joel, ele faz questão de colocar ali a fala de Pedro, quando Pedro, citando Joel, diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, vossos jovens, vossos velhos, servos, livres, e ele demonstra que sobre todos os irmãos que estavam reunidos no cenáculo, homens e mulheres, jovens e velhos, não interessa quem, nós lemos aqui em Atos 2, todos os irmãos viram que eu fiz até um acento
na leitura que eu fiz antes. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, não houve discriminação de rico, pobre, velho, novo, homem, mulher, quem quer que seja. O Espírito Santo desceu sobre todos. O livro de Lucas também demonstra Jesus como o centro da história da salvação, no fato de que em Jesus todo o passado da história da salvação tende para essa intervenção, ou seja, tudo que no Antigo Testamento estava sendo dito sobre a salvação é colocado sobre Jesus, e dela brota todo o presente e representa todo o futuro da redenção. Ou seja, Lucas, como nenhum dos outros evangelistas o fez tanto assim, ele mostra que Jesus, na história humana, e atuando sob a ação do Espírito Santo, é um estrondo, é algo incomparável. Aonde Jesus está, brota a vida, aonde Jesus está, a morte precisa ir embora, aonde Jesus chega, as curas acontecem, aonde Jesus chega, o seu reino se implanta, e é justamente quando os discípulos perguntam para Jesus, aonde que seria o reino, quando que seria o reino, Jesus diz, o reino já chegou, o reino está aí. Por quê? Ele mesmo se colocando como aquele que inaugurou o reino de Deus entre os homens. Por isso, Lucas mostra essa atuação de um antes e depois da história, como nunca antes visto, como uma bomba celestial que estoura no mundo e muda todas as coisas para melhor a partir da vinda de Cristo. E por isso mesmo, Lucas é o evangelista que mostra a universalidade da salvação. Por exemplo, quando nós lemos Mateus, Marcos e João, nós vamos ver que o entendimento deles é que mais ou menos a salvação seria para os judeus. Mas em Lucas não, Lucas faz questão de mostrar que a salvação não tem exclusividade para o povo judeu. A salvação é algo universal. Qualquer ser humano, quem quer que seja, na situação que esteja, ela vindo para Jesus, ela tem a sua salvação garantida. Então ele destaca essa universalidade da salvação. Ele emprega no seu evangelho, para mostrar isso, algumas palavras que não estão presentes em Mateus e em Marcos. Por exemplo, volta aí. Que não estão presentes em Mateus e em Marcos, e que em João aparece apenas uma vez, que são as palavras sotéria e soterion, que significam salvação e salvador. Não sei bem agora a ordem delas, mas somente o evangelista Lucas destaca essas duas palavras, 4 vezes a palavra sotéria e 2 vezes a palavra soterion, para realmente demonstrar que em Cristo Deus estava redimindo o ser humano de uma maneira extraordinariamente maravilhosa e gloriosa a partir do advento de Cristo, que seria algo transformador na história humana, exatamente como eu e você também experimentamos em Cristo a libertação, a cura, a transformação, a regeneração, a justificação, a nova vida, a completa transformação das nossas vidas, aquilo que o Evangelho chama de nós sermos aquilo que Jesus era,
não no sentido divino, mas nós sermos aquilo que Jesus era no sentido humano. E por isso mesmo, a gente pode dizer que a salvação é a chave hermenêutica dos escritos de Lucas. A salvação como obra de Cristo na cruz do Calvário, como sendo a própria pessoa de Cristo, porque a palavra Jesus no hebraico também quer dizer salvação. Lucas quer mostrar que essa salvação chegou através de Cristo e, portanto, é a chave hermenêutica da leitura do Evangelho de João e também do livro de Atos, mas esta salvação que é obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é operada entre os seres humanos através do Espírito Santo. Então, essa é uma chave de interpretação quando nós vamos ler o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. A obra da salvação sendo realizada na pessoa de Cristo e operacionalizada nos seres humanos através do Espírito Santo. Foi por isso mesmo que lá no Evangelho de João, quando Jesus está para ser arrebatado, aliás, quando ele está para ser morto e retirado dentre os discípulos, e ele pela primeira vez fala isso abertamente aos discípulos, os discípulos ficaram muito tristes. Muito tristes. Aí qual é a resposta que Jesus dá para eles? Olha, não fiquem tristes, porque se eu não for, o Consolador não virá. Como que Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão felizes comigo, vocês estão experimentando algo que nunca na história humana existiu, vocês estão plenos de mim, porém, vai chegar algo que vai ser melhor ainda, porque, eu estou aqui parafraseando o que Jesus queria dizer, porque eu estou entre vós de maneira física, mas o Espírito Santo, o Consolador, ele habitará dentro de vocês. Está lá em João, se eu não me engano, capítulo 14, eu acho. Ele habitará dentro de vocês. Por isso que Jesus disse: olha, se eu não for, isso não vai acontecer. Ou seja, não dá para afirmar isso, mas seria mais ou menos assim, apenas para que a gente entenda. Olha, se vocês acham que comigo já está bom, se vocês já estão felizes comigo, vocês não conseguem imaginar como vocês serão felizes quando o Espírito Santo estiver morando dentro de vocês. Estou dizendo assim apenas para que a gente entenda, mas é isso que Jesus estava querendo dizer aos discípulos. E essa é a nossa realidade. Às vezes a gente vê crente dizendo: mas eu queria tanto ter vivido naquela época de Jesus e ter visto Jesus e andado com Jesus. Claro, seria glorioso, mas Jesus está dizendo, num certo sentido, que é melhor nós vivermos e andarmos com o Espírito Santo morando dentro de nós, do que se nós estivéssemos andando ao lado de Jesus físico, do Jesus físico, porque físico, nós podemos olhar, conversar, se tocar, se abraçar. Agora, morando dentro, é diferente, é muitas vezes melhor morando dentro, e essa é uma das coisas que Lucas
também quer mostrar que sobre os discípulos, sobre os crentes, veio a habitação do Espírito Santo de maneira extraordinária, poderosa, para nos empoderar para fazer a obra de Deus. Foi por isso que Jesus disse, lá em Atos capítulo 1, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto até os confins da terra. Olha aqui de novo Jesus, através de Lucas, né? Jesus está demonstrando que o Evangelho seria algo universal e não restrito apenas a um povo. E aí nós vamos ver essa discussão de novo presente lá em Atos 15, né, no primeiro concílio da igreja, quando essa questão meio que entra em jogo, porque alguns cristãos da época achavam que a salvação seria apenas para os judeus, outros achavam que a salvação seria para gentios, desde que eles se convertessem ao judaísmo. Por isso que eles tiveram que fazer o concílio da igreja, o primeiro concílio da igreja. Tem gente que acha que diz que não é um concílio, é uma simples reunião, mas é uma reunião definidora para mostrar que qualquer pessoa poderia fazer parte da igreja de Cristo, mesmo não sendo judeu e mesmo não observando as leis judaicas. Próximo. O livro de Lucas, por isso mesmo, ele demonstra o poder do Espírito Santo atuando sobre vários personagens. Veja, Lucas, o Evangelho, né, não mostra o Espírito Santo apenas atuando sobre Jesus, mas mostra também sobre vários personagens. Por exemplo, mostra o Espírito Santo atuando sobre João Batista. Quando João Batista está lá pregando e anunciando, ele diz: arrependei-vos, raça de víboras, né? Olha aqui, que mensagem, né? Já pensou nós ali no centro da praça de Bagé e dizer: se arrependam aí suas raças de víboras, né? Mas João Batista é o evangelista que tem coragem de dizer isso, e Lucas mostra que ele o faz na unção do Espírito Santo. Nós vamos ver o poder do Espírito Santo sobre Maria, tanto ao ela conceber Jesus, ficar grávida de Jesus, como também quando ela canta o seu famosíssimo canto, o Cântico de Maria, que está lá no início do Evangelho de Lucas. Aquele cântico, Lucas faz questão de mostrar que não é algo que brota da naturalidade, mas brota de uma inspiração profética do Espírito Santo sobre a vida de Ana. O mesmo acontece com Isabel. Quando Maria vai visitar Isabel, e ambas estão grávidas, Isabel, ela percebe que João Batista, dentro da barriga dela, João Batista se alegra dentro da barriga dela, né? E aí ela, inspirada pelo Espírito Santo também, ela faz aquele cântico de Isabel. Talvez são deveres de casa, né, que os irmãos podem depois ler em casa cada uma desses cânticos e perceber como de fato eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Sobre Zacarias, a mesma coisa, né? O pai de João Batista, quando João Batista nasce e ele estava mudo, ele começa a falar, as primeiras palavras dele são palavras proféticas, né? Ungidas pelo Espírito Santo. Simeão, quando apresenta Jesus no templo, a mesma coisa. Aquelas palavras são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E claro,
sobre o próprio Jesus, que é aquele texto que nós lemos aqui hoje, que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e por aí vai. Então, os irmãos percebam essa intencionalidade de Lucas, que nenhum dos outros evangelistas faz, para mostrar a atuação do Espírito Santo sobre vários personagens. Por isso que eu chamo isso aqui, né, e não sou eu que chamo, quem fala isso é o Stronda, do Menzies, enfim, outros, né, de que havia uma intencionalidade ao Lucas escrever o seu evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E por que eu estou enfatizando isso aqui tanto? Porque, e aqui talvez eu falo a partir da Assembleia de Deus, que é a minha igreja, né, e eu não conheço a realidade de vocês, mas nós pentecostais, nós temos sido muito atacados e até mesmo diminuídos em nossa teologia e na nossa maneira de nós vermos a atuação do Espírito Santo. E até mesmo em alguns casos nós temos sido ridicularizados, porque nós cremos na contemporaneidade dos dons, do batismo no Espírito Santo, na profecia, nas línguas. É óbvio que existem abusos, né? Mas aqui nós não estamos falando de abuso, nós estamos falando da operação real do Espírito Santo sobre a vida do crente. E nós temos sido duramente atacados e até mesmo influenciados, de formas que existem alguns pesquisadores que já estão dizendo que algumas igrejas pentecostais do Brasil estão se despentecostalizando. Claro que o único motivo da suposta despentecostalização não é apenas essa rejeição que nós sofremos das teologias que ridicularizam ou que desprezam a nossa maneira de entender a atuação do Espírito Santo. Claro que esse não é o único motivo, existem outros. Mas quando eu falo aqui da intencionalidade de Lucas e Atos de mostrarem a atuação do Espírito Santo, eu estou querendo dizer para os irmãos que isso é real, é verdadeiro. A gente não precisa se envergonhar, a gente não precisa dar atenção às pessoas que nos criticam porque nós cremos dessa forma, porque Lucas, mais do que nenhum outro evangelista, mostra de forma clara, evidente, de que um novo tempo na história da igreja chegou. Um novo tempo chegou. E esse tempo é marcado pela atuação do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo. Em nenhum texto do Novo Testamento diz que cessaram o batismo no Espírito Santo, os dons, os milagres. Nenhum texto. Não existe. Muito pelo contrário. Pedro diz, lá no dia de Pentecostes, no seu famoso sermão de Atos 2, isso diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Portanto, 2000 anos depois, a Igreja Batista do Rio Grande do Sul, a Batista Conservadora, ainda está atuando nesta palavra de Pedro, de que essa promessa diz respeito a nós também, e aos nossos filhos, aos nossos netos, e todas as pessoas que ainda se converterem na nossa igreja. É isso que Lucas está querendo dizer para nós.
Por isso que essa palavra intencionalidade de Lucas, ou seja, Lucas intencionalmente, propositalmente, ele quer mostrar para nós que isso é algo real e verdadeiro. Porque essas teologias que não aceitam a nossa maneira pentecostal de viver a realidade do Espírito Santo, são irmãos cristãos, fiéis, verdadeiros, sinceros, vão morar no céu, no mesmo céu que nós, igual, porque eles creem em Cristo, portanto, serão salvos. Porém, eles creem dessa maneira, e nós, como eu dizia antes, estamos em algum sentido sendo influenciados sobre esta maneira de interpretar a Bíblia Sagrada, e aí a gente começa a se retrair, ao menos como eu falei, eu estou falando de uma realidade que eu vivo, né? E a gente começa a se retrair, e um dos argumentos usados é o seguinte: a nossa teologia não é uma teologia racional. E aí eles colocam a teologia racional como acima de qualquer outra coisa. Ora, Deus, quando fez o homem e a mulher, ele não fez apenas a razão, o raciocínio, o intelecto. Deus fez também as emoções, Deus fez os sentimentos, Deus fez os afetos, Deus quis que nós tivéssemos experiências com Ele. Aonde que está escrito na Bíblia que a razão é melhor, mais pura, mais santa que os nossos afetos, o nosso amor, a nossa experiência? Existem múltiplas inteligências. Aquele autor, Howard Hendricks, né, ele escreveu aquele livro sobre múltiplas inteligências, e ele demonstra lá 8 inteligências que estão presentes no ser humano. E uma delas, claro, é o raciocínio lógico. Mas a teologia, ela não é feita só de raciocínio lógico. A teologia também é feita de afetos. A teologia também é feita de experiências. A teologia também é feita com emoção. Nós não conseguimos extirpar a emoção quando nós falamos sobre Deus. Nós temos experiências com Deus, e essas experiências nos marcam indelevelmente. E uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode ter é a sua experiência de batismo no Espírito Santo. Porque eu sempre gosto de dizer qual é a diferença do batismo no Espírito Santo para com um outro crente. Todos nós sabemos que Deus nos ama, certo? Deus nos ama, isso é ponto certo. Eu posso perguntar até para um morador de rua: ei, Deus te ama? Ah, sim, claro, eu sei que Deus me ama. Mas a experiência amorosa com Deus, ela vai para além da razão. A experiência amorosa com Deus é um negócio do coração, dos afetos, daquilo que nós sentimos, do mais profundo do nosso ser. E o batismo no Espírito Santo é quando nós
numa experiência gloriosa com Deus e com o seu Espírito, nós somos convencidos na mais interioridade do nosso ser de que Deus nos ama, Deus me ama. Não é essa a experiência mais espetacular que nós tivemos quando nós somos batizados no Espírito Santo? Como se, claro, isso não é dito, o Espírito Santo não diz isso para a gente assim, como eu estou dizendo aqui, mas a gente tem isso no mais profundo do nosso ser, como uma experiência marcante. E essa experiência é tão marcante que na nossa vida, muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações difíceis, com, às vezes, problemas insolúveis, às vezes a gente se remete a essa experiência. Por isso, o apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, uma experiência renovatória do amor de Deus no mais profundo do nosso coração, na maior interioridade do nosso ser. Nós vamos tendo essa renovação da experiência com Deus, e nós vamos sendo convencidos na nossa maior interioridade, no nosso âmago do nosso ser, de que de fato nós somos amados e muito amados por Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Que habita em nós. Pastor Clayton, então o senhor está dizendo que os crentes que não recebem batismo no Espírito Santo como nós, eles não são tão crentes ou não conseguem entender o amor de Deus? Não, eles entendem também. Eles têm as suas maneiras também de compreender e de ter a sua experiência. Eu apenas estou dizendo que a experiência de batismo no Espírito Santo, ela é facilitadora de uma maneira exponencial para nós compreendermos a nossa filiação e o fato de que nós somos muito, muito amados por Deus. Quando Jesus foi batizado por João, e que ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre Jesus e ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Este é o meu filho amado. E o Espírito Santo, ele confirma no nosso coração, portanto, por isso que eu disse que é um negócio que vai para além da razão. Ele confirma no nosso interior, no profundo do nosso ser, de que nós somos muito, muito amados e que Ele tem prazer em cada um de nós, somente por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém, meus queridos? 5h20, vamos às perguntas? Então vamos dar um espaço para os irmãos perguntarem. Não sei como é que é a dinâmica, pastor Joás. Bom, Zé, a primeira palestra, fica livre, levanta a mão, a gente tem um espaço de 10 minutos para perguntas, é a oportunidade, o pastor Jairo já fez, já solicitou, a gente vai levar o microfone até aquele que vai fazer a pergunta. Meus cumprimentos a todos. Na outra ocasião eu ia perguntar ao pastor Clayton, então agora surgiu a oportunidade, quero aproveitar. Pastor Clayton, nós sabemos que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade,
é fundamental em todo o processo da história de salvação, como o senhor acabou de nos falar. E sabemos também que sem a operação do Espírito não há conversão, não há igreja. Mas a minha pergunta avança um pouquinho mais. Qual a sua visão, qual a sua palavra para nós a respeito da importância dos dons do Espírito Santo na vida da igreja, principalmente na vida dos ministros que atuam na liderança da igreja, na pregação do Evangelho? E ampliando ainda um pouquinho mais, o senhor pode resumir, é claro, entre os 21, 22 dons citados na Escritura, daquelas 3 categorias, ministeriais, espirituais e de serviço, quais os dons, ou qual dos dons o senhor acha que é indispensável para a vida de um ministro do Evangelho? Boa pergunta. Obrigado, irmão. É indiscutível, pastor Jairo, né? De que a atuação do Espírito Santo sobre a vida do obreiro é algo assim imprescindível, né? O obreiro, mais do que até mesmo os outros crentes, não que os outros crentes não devam fazê-lo, devem fazê-lo também, mas o obreiro, mais do que os outros crentes, ele precisa, o pastor, o líder, né? Ele precisa desse constante enchimento do Espírito Santo para ele dar conta das muitas demandas, das necessidades várias. A gente vê muitos obreiros esgotados, às vezes, por aí, né? Claro, alguns por questão física, óbvio, né? Não estou tirando aqui o desgaste natural do ser humano, mas alguns estão desgastados exatamente porque tentam fazer a obra de Deus unicamente na força humana. Foi por isso que Paulo falou: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Portanto, é imprescindível isso, né? Agora, quanto a quais dons são mais necessários, depende a maneira como o líder atua, né? Qual é a sua ênfase de ministério que ele tem. Mas, por exemplo, aqui, vamos para o pastor, né? O pastor, no meu entendimento, ele deveria ter discernimento de espíritos, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, né? E claro, o dom de línguas, que é a maneira, digamos assim, como o pastor ele se renova diante de Deus, né? Porque existem coisas que nós vamos colocar diante de Deus em oração, e aqui entra outro motivo importante pelo qual nós acreditamos e somos batizados no Espírito Santo, e Paulo fala isso lá em Romanos 8, 26, existem coisas tão profundas às vezes em nós que nós não conseguimos expressar em palavras humanas. Então, nós gememos no Espírito, é uma maneira, mas uma das maneiras também de gemer no Espírito é falar em línguas, ou seja, é como se o Espírito Santo, ele organizasse a nossa confusão interior, a nossa confusão mental, né, o que quer que seja, e com isso ele nos reanima para que a gente consiga de novo enfrentar as situações difíceis. Então eu acho que esses 4 dons, né, no meu ponto de vista, temos aqui nossos pastores e líderes muito mais experientes do que eu, que podem me ajudar nisso, mas eu penso que esses 4 dons seriam os mais importantes. Depois o irmão lá atrás também, não sei se vai dar tempo. Pastor, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre a ação do Espírito Santo. Obrigado. Escrevendo um artigo que também é o meu trabalho de conclusão de curso,
sobre a ação do Espírito Santo na igreja nos dias de hoje, só que sobre a visão pentecostal e a visão reformada, um paralelo entre ambas. Aí a minha pergunta é a seguinte: partindo do pentecostalismo clássico, que vê o batismo no Espírito Santo sendo evidenciado pela glossolalia, ou seja, pelo falar em línguas, e a visão reformada, vendo o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, sendo o ato da conversão. Então a minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que não há conversão sem o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo como segunda bênção, como vindo capacitando, dando graça, enfim, capacidade do poder, e Atos 19, com Paulo falando ali sobre aqueles discípulos de João, que eles rebatizam os discípulos, depois oram para que eles sejam cheios e falam em novas línguas e profetizam. Partindo disso, poderia haver um batismo no Espírito Santo sem o falar em línguas? E se sim, até quando que eu sou capacitado a fazer a obra de Deus ou a receber dons? E se é possível receber dons sem o batismo no Espírito Santo? Ok. Pergunta muito boa. Mas eu vou te responder o seguinte: eu para vir aqui, eu pedi para o pastor Joás para me mandar as normativas da igreja de vocês, para eu não falar nada que fosse contrário àquilo que vocês creem, né? Então eu vi lá, e na minha igreja é a mesma coisa. Eu vi lá que a igreja ensina, né, de que há o batismo no Espírito Santo. Aliás, primeiro a conversão e depois o batismo no Espírito Santo, como de fato sendo a segunda bênção, seguida das línguas. E amanhã eu vou mostrar lá no livro de Atos dos Apóstolos essa questão bastante clara de que quando os crentes foram batizados no Espírito Santo, eles de fato receberam, eles falaram em línguas, tá? Então, isso digamos assim, é um ponto pacífico, tá? Agora, talvez, agora eu vou fazer uma conjectura, tá? Talvez, casos muito raros, aconteça de o batismo no Espírito Santo acontecer sobre a vida da pessoa, ela tem uma experiência interna, interior, profunda, transformadora, mas o Espírito Santo ele não força nenhum ser humano a falar em línguas, é algo que brota, né? E a pessoa quem decide sim ou não. Aí cabe a cada igreja, cada pastor, cada líder dizer se essa pessoa é batizada ou não. Mas eu creio, né, que existem casos raros assim, tá? Mas, enfim, isso é uma opinião minha, né? Não está lá no regulamento da minha igreja e nem na de vocês. Portanto, isso aqui que eu estou falando agora não é doutrina, não é ponto pacífico, é ideia minha, tá bom? Nesse mesmo tom, eu testemunho de ter sido batizado no Espírito Santo sem a evidência de línguas. Então. No momento. Aham. Mais tarde aconteceu a manifestação de línguas. Mas no momento do batismo no Espírito Santo, foi algo, como a gente costuma dizer, inexplicável, Estonteante. tremendo, né? Indizível. Mas talvez, e isso eu digo talvez, pelo meu temperamento introspectivo, Isso. etc. de tal, se eu fosse de repente mais expansivo no meu dia a dia normal, talvez eu tivesse dado mais liberdade ao Espírito Santo. Não sei as razões, eu só sei que eu fui batizado sem a evidência de línguas. Mais tarde, eu pedi a Deus que me desse o dom de línguas.
E então ele me deu como uma confirmação, no caso, daquela experiência profunda que eu tive. E de fato são casos raros, mas eles existem. Existe. E eu conheço mais pessoas que aconteceram também neste mesmo tom. Na verdade, não se faz regra nem de uma coisa nem de outra. Sim. Porque o Espírito Santo não cabe dentro de uma É caixa de livre, fósforo, ele é livre. né? Mas com absoluta certeza, uma das evidências mais incontestáveis é a transformação do caráter moral e espiritual daquele que foi batizado. Exatamente, exatamente. Então, existe uma evidência inicial, que são as línguas, e uma evidência contínua, que é essa transformação interior, especialmente demonstrada em amor, né? Nós somos, como eu já conversei com o senhor, pentecostais bíblicos, como creio o irmão também, e nós, pelo que a Bíblia diz, não tomamos o dom de línguas como evidência que comprove. É uma manifestação bem mais comum do que os outros. Mas nós acreditamos e temos experiência, como o pastor Delmir, eu e outros, que fomos batizados com o Espírito Santo, cheio desse poder maravilhoso, e, no entanto, num momento nos falou em línguas. Como o senhor disse, Deus age através do Espírito Santo como quer. E ali em Coríntios é bem claro, ele dá como quer, para o que for útil. Então nós não consideramos uma evidência. É um dom que pode, na maioria das vezes acontece, mas não é sempre. Isso. Obrigado, pastores. Está aí a resposta, então. Obrigado. Ok. Esta palavra aqui, despentecostalização. Vamos dizer assim, esse aperto para uma introspecção do Espírito Santo não seria a causa da ausência de batismo com o Espírito Santo nas igrejas, como está se vendo agora? A causa qual é? Eu não ouvi bem? A despentecostalização. Sim. Essa pressão quanto à ação do Espírito no cotidiano, no dia a dia, nesta época, não seria uma das causas de haverem poucos batismos com o Espírito Santo agora? Ah, com certeza, sim, claro, e especialmente porque quando a gente, de tanto a gente receber críticas, né, e as teologias mais racionalistas dizerem que nós estamos errados, a gente acaba ficando com vergonha, né? A gente acaba ficando mais retraído, Exatamente, tens toda a razão. Obrigado. Tem um lá ainda, mas é contigo. Tem mais um ainda. Vamos. Evangelista Daniel. Lá atrás. Ó. Eu acho que estava indicando. Aqui? Uma pergunta. Historicamente, a gente vê um crescimento exponencial do pentecostalismo em regiões que estavam se desenvolvendo. O Brasil no século passado, a África atualmente, a própria Coreia do Sul. Como influencia, né, na despentecostalização a ascensão econômica e educacional de uma nação? Boa pergunta, inteligente. A gente tem visto que quanto mais elitizada uma igreja for, ou quanto mais ascensão social houver, mais, digamos, vergonha a pessoa tem, né? E, para além disso também, na medida em que a pessoa vai tendo um nível econômico mais elevado, ela vai criando lazeres, diversões, ela vai tendo plano de saúde, ela vai tendo isso e aquilo, um monte
de coisas que na esfera humana são boas, eu não estou dizendo que são ruins, são boas, mas que acabam meio que tirando ela dessa dependência profunda que ela sempre teve para com Deus. Por isso que o pentecostalismo, no contexto de pobreza, dá muito mais certo do que num contexto de gente mais, digamos, de um certo nível intelectual e financeiro. Aí eu acho que as igrejas históricas, tradicionais, que não aceitam o batismo no Espírito Santo, fazem um excelente trabalho, porque eles acolhem essa gente, né, que tem um certo nível mais elevado. Mas é indiscutível que o pentecostalismo, e por isso que a gente está falando também no livro de Atos dos Apóstolos, e eu estou mostrando como Jesus foi em direção aos pobres, às pessoas marginalizadas, porque o pentecostalismo é esse movimento do Espírito Santo que justamente acolhe essas pessoas que não entendem a linguagem das teologias mais eruditas. Com isso, eu de novo, não estou dizendo que eles estão errados. Eles estão certos porque eles atingem um determinado nível de pessoas. Mas o pentecostalismo, com essa teologia oral e essa teologia experiencial, é indiscutível que ela consegue atingir mais as pessoas pobres. Eu creio do mais profundo do meu coração que isso é um negócio de Deus mesmo, para atingir essas pessoas pobres que as teologias racionalistas não dão conta deles.